Jesus compartilha com os seus discípulos e discípulas a sua grande riqueza. Se você quer ouvir um pouco sobre isso, por favor, fique comigo aqui esses poucos minutos que eu quero compartilhar essa mensagem com você. A você que nos acompanha aqui pelo nosso canal no YouTube, canal da Igreja Presbiteriana do Parque Taquaral, seja muito bem-vindo. Nós temos o grande prazer de compartilhar a palavra de Deus com você. Então, nesse momento de devocional, eu leio a palavra de Deus contigo a partir do texto do apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 9, que diz: Pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo rico, se fez pobre por amor de vocês, para que por meio da sua pobreza vocês se tornassem ricos. A grande lógica do mundo em que vivemos pressupõe que quanto mais você tem, mais você quer acumular. A lógica de Jesus Cristo não é a mesma. A Bíblia diz que Jesus é o dono de todas as coisas. A Bíblia diz que o nosso Deus é o dono da prata e do ouro. Isso significa dizer que ele tem em suas mãos toda a riqueza, ele tem em suas mãos tudo aquilo que é belo e valioso. Mas, diferentemente da lógica que nós temos como meros mortais, Jesus, através do Pai, decidiu compartilhar a sua riqueza. Mas não é simplesmente dividi-la a ponto de dar um pouquinho da sua riqueza. Ele a deu completamente. Como que nós podemos observar que Jesus deu toda a sua riqueza a cada um de nós que entendemos a sua graça, que entendemos o seu favor imerecido por cada um de nós? Na medida em que ele, de forma particular, em obediência ao Pai, ele decide dar a sua própria vida a cada um de nós. Então, nesse momento em que nós nos aproximamos da Páscoa, essa importante e mais significativa data para nós cristãos, observamos que o Senhor Jesus, ele, como ovelha, sem questionamento, ele foi até aquela cruz. E então a sua grande riqueza, que é a sua vida, que é o seu poder, ele então abre mão da sua glória, ele abre mão da sua própria vida para que ele fosse até aquela cruz, e naquela cruz ele então perde a sua vida. Então, através desse ato de perder a sua vida, a sua riqueza, o que Jesus faz? Ele traz então riqueza para os seus discípulos e discípulas. Na medida que através da morte de Cristo nós podemos então ter vida. A nossa dívida foi paga diante de Deus e agora nós recebemos a grande riqueza, que é poder ter um relacionamento íntimo, sincero, profundo com Deus. Mais do que tudo isso, ainda viveremos de maneira eterna ao lado de Deus. Isso significa dizer que essa riqueza pressupõe que nós seremos eternamente guardados e abençoados por Deus até chegar o momento em de nossas vidas, da nossa experiência existencial, de que nós teremos tanta abundância nessa nossa riqueza que nós já recebemos, que nós não vamos experimentar a morte, não vamos experimentar a decepção, não vamos decepcionar o nosso corpo falecer. Chegará um momento em quando Cristo vier novamente para buscar a sua igreja, o seu povo, de que nós jamais, jamais teremos qualquer tipo de pobreza na nossa existência. Isso é por demais maravilhoso. Por quê? Porque Cristo, ele deu a riqueza dele por conta da pobreza da nossa vida. A nossa pobreza
Não é simples fato da gente não ter algum recurso. A nossa pobreza consiste no fato de que nós não temos condições de pagar o nosso pecado, nós não temos condições de nos justificarmos diante de Deus, e Ele fez isso por cada um de nós. Com isso, o que nós temos então de riqueza é o fato de saber que Cristo morreu pelos nossos pecados. Mais do que isso, Ele não ficou pobre, porque no terceiro dia Ele ressuscitou e agora, vivo diante do Pai, eles esperam o momento para que eles busquem os seus filhos e os seus filhos sejam eternamente gloriosos, honrados e abençoados com essa vida eterna. O princípio aqui, então, é que todos nós que conhecemos essa graça, sejamos então generosos com os nossos recursos, generosos com a nossa vida em fazer aquilo que Cristo nos ensinou a fazer, doar. Assim, por isso que na nossa experiência como discípulos de Jesus, não é um drama para cada um de nós contribuirmos financeiramente com a Igreja de Cristo Jesus, contribuirmos financeiramente com aqueles que precisam, contribuirmos servindo o próximo. Por quê? Porque nós temos a riqueza da graça de Jesus. E por conta disso, nós podemos trazer todos aqueles que estão pobres, assim como estávamos antes dessa bênção de Jesus de morrer pelos nossos pecados. Deus abençoe a sua vida. Quer contribuir? Quer conhecer essa riqueza? Quer conhecer um pouco melhor a nossa comunidade? Entre em contato conosco, teremos um grande prazer de servi-lo e caminhar contigo nessa estrada que é o caminho de Jesus. Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço do pastor Marcos Patrick.